Fala nação, canal novo na área. Quem puder aí se inscreva no canal, compartilha, dá o like, para que a gente possa estar crescendo cada vez mais no YouTube, trazendo informações do nosso Mengão aí, falou? Trouxe aqui um compiladozinho do Globo Esporte, do canal Fala João Guilherme e Donos da Bola. Vamos ver aí o que eles falaram do nosso Mengão hoje, que hoje tem jogo, né? O Flamengo tá encaminhado. Qualquer coisa ao contrário é surpresa, né? Então vamos que vamos. Hoje é 2-0, mínimo. Flamengo, hein? Recebe o Botafogo da Paraíba hoje à noite no Maracanã. Vantagem do empate, venceu o primeiro jogo por 1-0. Ô, Ricardo Lai, Felipe Luiz tem falado sempre que o pessoal tá cansado e tal, desgaste do calendário. Deve poupar uma galera hoje aí, né? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. É muito jogo, né, o calendário do futebol brasileiro, e o Felipe Luiz, né, com a comissão técnica, né, a comissão médica do Flamengo, vai poupar alguns jogadores, não terá força máxima o Flamengo que tem essa vantagem, né, de jogar pelo empate, né, para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Então, de olho nisso e também nesse desgaste, né, físico dos jogadores, e também no jogo do próximo domingo, né, Escobar? É contra o Palmeiras, líder do Brasileirão, em São Paulo. Então, tudo isso, todo esse combo aí, o Flamengo não terá força máxima, mas dois jogadores devem voltar à lista dos relacionados: o Arrascaeta, que foi poupado no clássico contra o Botafogo, e o Gerson, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro no fim de semana. E tem também o Wesley, né? O Wesley, ele não vai poder jogar contra o Palmeiras no próximo jogo do Brasileirão, né? Terá que cumprir suspensão, então hoje ele deve estar relacionado para essa partida. O Flamengo que tem desfalques, né? Do Alan, do Pulgar e também do Plata, e o mais recente desfalque, o De La Cruz, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no clássico contra o Botafogo. Vamos conferir então no campinho, né? A provável escalação da equipe do Flamengo, com o Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga João Vitor e Danilo, na esquerda o Ayrton Lucas, o meio de campo com o Everton Araújo, Gerson e o Matheus Gonçalves, e mais à frente Michael Cebolinha e o centroavante Pedro Escobar. Ricardo Lai, menino Joshua, fez o gol que decidiu o jogo, o primeiro jogo contra o Botafogo. Tá relacionado ele? Tá relacionado. Joshua é o Flamengo que teve aí muitas chances de gol naquela partida, né, contra o Botafogo lá em São Luís, no Maranhão. Acumulou várias situações de gol, mas só conseguiu o gol da vitória com o moleque, né, o garoto, 17 anos. Semana que vem, na segunda-feira, faz 18 anos de idade, o Joshua, que naquela partida entrou aos 33 minutos do segundo tempo e na parte final da partida conseguiu fazer o gol. É um dos destaques aí do Flamengo. Público, 15 mil ingressos vendidos até agora, público baixa a previsão. Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. A moral de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, dê aquela força, o like, aí é que você vai dar uma força maior ainda se você deixar aquele like caprichado, dizendo que está curtindo o nosso conteúdo. Comente à vontade, compartilhe, ative o sininho da notificação. E olha aqui, ó, estou com o manto sagrado, não é o atual, né, um pouco mais antigo, mas também muito bonito, né, camisa do Flamengo, modelo bonitão aqui, porque hoje tem Mengão no Maraca. É isso aí. Vamos para a prévia de Flamengo e Botafogo da Paraíba, jogo pela terceira fase da Copa do Brasil e que vai definir o time que vai avançar para as oitavas de final. Flamengo é o atual campeão, tem 5 títulos e busca o título nesta temporada para se igualar ao Cruzeiro, que é o maior campeão com 6 títulos. Flamengo vem de um empate no final de semana contra o Botafogo. No domingo tem uma partida decisiva, importantíssima contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, e cada vez mais a Copa do Mundo de Clubes vai se aproximando. Flamengo tem aí várias metas, vários objetivos, mas esse jogo de hoje é muito importante para o Flamengo seguir nessa competição. O Flamengo venceu o jogo de ida, você se lembra? Joshua, o garoto de 17 anos, fazendo a sua estreia no profissional, no finalzinho do jogo foi lá e meteu um gol. E aí vem a seguinte pergunta: e o Joshua vai ter uma chance hoje? Qual vai ser o time do Flamengo? Uma coisa é certa, galera,
em relação ao time do Flamengo de hoje. O Felipe Luiz deve poupar jogadores. Então, a escalação do Flamengo, ela é um mistério nesse momento. Pode dar qualquer coisa, qualquer escalação que você acompanhar por aí antes do jogo é uma dedução, não é uma informação. Uma coisa que a gente pode dar aqui como informação é que o Wesley, que não vai jogar domingo contra o Palmeiras, porque ele foi suspenso no Campeonato Brasileiro por causa do cartão, ele deve ir para o jogo, exatamente porque não vai jogar no domingo. E o Gerson, ele não jogou no final de semana contra o Botafogo exatamente porque tinha sido expulso contra o Bahia. Então, para se manter em atividade, se manter em ritmo, o Gerson é bem provável que esteja em campo hoje. Então, Gerson e Wesley devem fazer parte da equipe principal do Flamengo para a partida de hoje. Entretanto, nas demais posições, é um grande mistério. A tendência é que o Felipe Luiz realmente promova muitas alterações, dê ritmo a jogadores que não vêm atuando com frequência. Por exemplo, o Matheus Cunha, que jogou na partida de ida contra o Botafogo lá na Paraíba, que na verdade o jogo foi em São Luís, ele deve ganhar uma oportunidade. O zagueiro João Vitor, o Danilo, né, que não vem jogando tanto, o Ayrton Lucas tem uma grande possibilidade. E aí é que vem uma questão, é momento de lançar a garotada? Dar uma chance para o anárquico, segundo Felipe Luiz, Matheus Gonçalves, o Alacian, o próprio Joshua? Será que o Lohan será relacionado mais uma vez e pode ter alguma chance nesse jogo? Né? Cebolinha, que vem alternando ali com o Michael, realmente não dá para a gente antecipar uma escalação. Agora, com certeza, será um time do Flamengo bastante diferente do que irá enfrentar o Palmeiras no domingo. Uma coisa é certa, De La Cruz, fora, né, só deve voltar na Copa do Mundo de Clubes, lesão no joelho, está com edema. Plata também com edema no joelho, só deve voltar na Copa do Mundo de Clubes. Pulgar e Alan continuam se tratando de lesões musculares e também não devem participar. O Vinha está em fase final de recuperação e no meio do ano ele pode entrar em campo pela equipe do Flamengo. Agora, o time do Botafogo da Paraíba tem treinador novo, né, o Márcio Fernandes, que estreou no final de semana na rodada da Série C, e o time deve ser esse aqui, ó, Michael, Lucas Lopes, Renier, Wendel, Evandro, Gama, Thalisson, Guilherme Santos, Silvinho, Rodrigo Alves e Denilson. Botafogo da Paraíba que uma vez na história conseguiu uma vitória contra o Flamengo no Maracanã, em tempos dourados, na época do Flamengo do Zico, no início dos anos 80, o Botafogo da Paraíba veio ao Maracanã e venceu o Flamengo em 1981. Foram 8 jogos até hoje, 6 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota. Tem um jogador que pode entrar para a história do Flamengo hoje, estou falando do Léo Pereira. Não sabemos se o Léo Pereira vai começar jogando, mas ele, caso jogue hoje, vai se tornar o jogador do Fla com mais partidas em Copa do Brasil, ao lado de Léo Moura e Everton Ribeiro, com 36 jogos. E a Copa do Brasil é uma competição milionária. Os times, por estarem nessa terceira fase, já garantem R$2.300.000. Classificando, indo para as oitavas de final, vale R$3.638.000. O campeão da Copa do Brasil vai ganhar R$77 milhões. É uma competição que só perde para a Libertadores da América em termos de premiação. E eu vou fazer aquele convite para você. A bola vai rolar no Maracanã para Flamengo e Botafogo da Paraíba e eu conto com todos vocês logo mais na Flamengo TV, a mais querida. Estaremos juntos trazendo
todas as emoções, né, desse jogo importante, né, de Copa do Brasil. Eu sei que a galera está pensando no jogo do Palmeiras domingo, mas é bom focar na Copa do Brasil também, que é mais uma competição importante. Então, 9h30 da noite, a bola vai rolar na Flamengo TV. 3 horas antes, 6h30 da noite, começa o pré com a Dani Boaventura e toda a nossa equipe lá na Flamengo TV. Você pode ir lá no YouTube, se inscrever na Flamengo TV, dar o seu like, compartilhar, comentar. E quando a bola rolar, eu chego para narrar Flamengo e Botafogo da Paraíba e a galera já está sabendo legal. Baixa o som da TV e se liga na Flamengo TV para acompanhar a nossa transmissão. E o Mengão vai classificar, tem tudo para isso. A Copa do Brasil é cheia de zebras. O Grêmio, por exemplo, foi eliminado pelo CSA. A história da competição aponta isso, desde que ela surgiu em 1989. Mas, sinceramente, o Flamengo é muito forte, tem a vantagem e hoje deve se classificar no Maraca. Concorda comigo? Então é isso aí. Essa é a prévia de Flamengo e Botafogo da Paraíba. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo no canal Fala João Guilherme com o manto sagrado. Vamos pro Maraca para narrar esse jogão. Valeu, galera! Porque hoje tem Malvadão, hoje tem Flamengo e Botafogo, hein? Hoje tem Flamengo e Botafogo, mas se der Flamengo não tem elefante, porque o Botafogo da Paraíba, então o Pedrinho vai ficar tranquilo amanhã. E quem vai contar tudo pra gente, e eu juro por Deus que quem criou esse apelido foi Flávio Amêndola. Eu? Thiago Carvalho, o nosso bebê reborn da Band Rio. Boa tarde, Thiago Carvalho! Cara, por quê? Não. Se o Flávio inventou esse apelido, ele tem que se explicar agora. Não tem o menor cabimento. É porque o que acontece hoje, a gente tava mais cedo na redação, e aí a gente tava vendo ali a programação da Band, né? Tava no Bora Brasil e uma matéria de Bebê Reborn. E aí o Thiago, ele explicitou pra gente o quanto ele gosta de Bebê Reborn, o quanto ele é a favor de Bebê Reborn. Aí eu trouxe isso aqui pro debate, aí o GV fez essa ponte, mas tudo certo. Muito bem, é o bebê reborn da Tijuca. Boa tarde, Thiago Carvalho. Me dê informações, seu cabelo tá lindo com esses mullets aí atrás. Cara, inclusive, tinha uns memes de Bebê Reborn na internet esses dias. Eu recebi uma figurinha do bebê Reborn de cada técnico do Brasil. E tinha um Bebê Reborn do Fernando Diniz que era maravilhoso. Eu vou mandar pra vocês pra gente botar no Donos da Bola durante a semana aí. Maravilhoso, bebezinho Reborn do Fernando Diniz. Agora, eu queria trazer um outro assunto que não tinha nada a ver com isso. Vocês até me atrapalharam. Cara, eu juro, pode cair um toró na minha cabeça. Aqui tá 200 graus no Maracanã. Eu tô aqui tem uns 50 minutos, eu não vi uma camisa do Flamengo ainda. E passaram 2 torcedores do Botafogo da Paraíba. Eu chamei eles, eles acho que entraram no Uber ali, não sei. Não consegui trazer para participar do nosso programa. Mas, em nível de torcida, nesse momento no Maracanã, está 2-0 Botafogo da Paraíba. Bobeiras à parte, vamos falar sobre futebol, que é o que interessa, e é para isso que me pagam. Bom, o Flamengo tem problemas para logo mais. Como o Felipe Luiz já vem falando aí recentemente, principalmente em relação aos desfalques, aí ele tem problemas em relação ao departamento médico, tem problemas em relação a desgaste, vamos trazer então primeiro a fala do Felipe Luiz para elucidar a questão e depois eu trago que problemas são esses. Então, portanto, Felipe Luiz, vamos lá. Menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. Bom, então, em relação a essa fala do Felipe, no último final de semana, o Felipe já não contou com a Arrascaeta. Poucas horas antes do jogo, o Arrascaeta ainda não tinha condições físicas, apesar de ter tentado ali ao máximo se esforçar para recuperar o condicionamento físico, para estar no jogo contra o Botafogo, no clássico do último final de semana. Portanto, ele foi poupado. E aí, hoje, o Arrascaeta deve voltar à relação entre os atletas que vão vir ao Maracanã, porém, não deve começar também no time titular. E a situação do Arrascaeta, ela não é exclusiva dele. Vários atletas do Flamengo vêm passando por questões de desgaste físico. O calendário, o tempo, esse sim
é um inimigo do Flamengo. O Flamengo que ainda tem o Super Mundial pela frente. Então o Felipe tem que ir ali moldando quais jogadores ele pode ou não contar a cada rodada, a cada competição. Para hoje, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Luiz Araújo, Bruno Henrique, todos esses jogadores devem ter menos minutagem durante a partida, começam no banco de reservas e, se possível, nem vão entrar em campo. O Flamengo deve vir com um time muito mesclado, com muitas novidades para a partida de logo mais. Dos titulares mesmo, o Gerson volta ao time, porque no último final de semana ele suspensão e não jogou. O Wesley, que está suspenso no Campeonato Brasileiro e não vai jogar contra o Palmeiras no próximo final de semana. Esse deve ser mantido, então, hoje no time, porque vai acabar descansando no próximo final de semana. E o Pedro, que está voltando de lesão, ainda precisa de minutagem para ir ganhando aí mais condicionamento. Deve ter também aí essa estratégia de permanecer nesse time titular do Flamengo. O resto deve ser um time totalmente alternativo. A gente lembra que o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 1-0, então pode até empatar no Maracanã logo mais aqui para se classificar na Copa do Brasil, para as oitavas de final. E o Botafogo da Paraíba precisa aí vencer o Flamengo. 1 gol de diferença leva a partida apenas para os pênaltis. Precisa de 2 gols de diferença dentro do Maracanã. Um resultado bastante complicado para o Márcio Fernandes, que é o novo treinador do Botafogo da Paraíba, assumiu o time apenas a uma rodada, empatou com o Maringá na Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é apenas o 15º colocado da Série C, portanto, se me permitirem, o Flamengo tem obrigação de ganhar aqui no Maracanã logo mais, GV. E além dos desfalques físicos, o Flamengo ainda tem no departamento médico Alan, Pulgar, Plata, De La Cruz, que teve aquela entorse no tornozelo confirmada. Não há necessidade de cirurgia, mas também não tem condições de jogo. Tempo ainda não foi revelado dessa recuperação do De La Cruz, GV. Então vamos fazer o seguinte, Pedrinho, põe aquela para mim baixinho para o Thiago conseguir ouvir. Thiago, pergunte direto para o Fernandão para terminar a sua passagem se o Flamengo tem a obrigação de se classificar na Copa do Brasil com um time milionário dentro de casa. Você faz a pergunta, já me despeço, muito obrigado, boa tarde, parabéns pelo cabelo. Faça a pergunta, por favor. Eu não preciso nem perguntar, Fernandão, olha só, o Flamengo tem obrigação de ganhar hoje e se classificar para as oitavas da Copa do Brasil, não é isso? Não. Aí, ele irrita a gente, Thiago. Ele irrita a gente, cara. Tá de brincadeira, pô. Depois de tudo que ele falou aí, você ainda quer mandar essa pra mim? Brincadeira. A experiência não resolve? Ontem? Esqueceu o que aconteceu ontem à noite, São Januário? Contexto. Completamente diferente. Flamengo vai. Obrigado. Já cortaram até o microfone dele. Obrigado, Pedrinho, por ter cortado. Tchau, Thiago. Obrigado. Sacanagem. O contexto, dentro de tudo que o Thiago falou, eu acho que o Flamengo vai passar. Thales? O Flamengo tem todas as condições de passar. Então, peraí. Bota o campinho na tela aqui, vamos ver. Sabe quem é o treinador do Botafogo? Sei, mas eu quero que você fale. Isso é bom demais. Fala aí pra ver se você sabe. Eu quero ver se você sabe, né? Antônio Carlos Zago. Então pronto. Jogou muito. Pô, Matheus Cunha no gol. O Wesley, que o City quer. João Vitor, baita zagueiro. Danilo dispensa a apresentação. Aí Dom Lucas chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Gerson, não preciso falar. Titular da seleção brasileira do Ancelotti. Everton Araújo, uma das maiores promessas desse elenco do Flamengo. Michael, a gente reclama, mas é um cara de qualidade. Matheus Gonçalves, promessa, ainda faz videozinho, né? Everton Cebolinha, melhor jogador da América há pouco tempo atrás. E Pedro, se esse time não tem obrigação de se classificar, digo, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, dentro do Maracanã, Fernandão, tá tudo errado. Não adianta você falar isso tudo e dizer com todo respeito ao Botafogo, não. Quando você fala obrigação, está respeitando o adversário. Ah, é? É. Entendi. Então o Flamengo joga contra o Fluminense joga contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Fluminense tem que passar, irmão. O Fluminense campeão da Libertadores. Hein? E eu tô trazendo aqui um time que não joga campeonato. Pô, Botafogo da Paraíba acho que não joga Série A há muito tempo. Pô, muito. E outra coisa, tempo, e tem informação. Todo o elenco do Botafogo da Paraíba tá assistindo a gente no hotel ali no Leme. Todo mundo. E assim, pode pegar esse corte e botar no vestiário. Mas o Flamengo, na minha opinião, e acho de todo torcedor, se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, dentro do Maracanã, Thiago, o Flávio, pro Botafogo da Paraíba, tá tudo errado, irmão. Ai, meu coração! Tá tudo errado. Concordo. Vamos pedir cabeça do Felipe Luiz, do seu Boto lá. Não, é do jogador que entra em campo até o presidente. Não, então se perder, dá tudo certo. Tô falando contigo, amigo Diego.
Aí, acabei de receber a informação que o Zago foi demitido. Eu já sabia, eu só aliviei. Não, mas tem que falar, pô. O Thales te cornetou na hora. Tem que me falar, não, foi ele que me avisou. Mas enfim, independentemente do Zago ser demitido ou não, é um jogo que é importante pro Flamengo. Flamengo muito mexido, um time que não tem entrosamento nenhum. Então vai ser um jogo difícil, mas eu concordo com você que a responsabilidade de vencer é do Flamengo, mesmo o Flamengo não tendo entrosamento entre esses jogadores aí que só treinam juntos. Esse time jogar junto, acho que nunca jogou junto com essas peças aí, mas tem a responsabilidade de vencer sim, até pela qualidade dos jogadores e por tudo que envolve o jogo. Só que a gente sabe que futebol é futebol, né, gente? Não dá pra cravar e dizer que tem a obrigação de vencer, não. Isso mas aí, dizer que tem obrigação não quer dizer que vai vencer. Pô, Bigode, eu gosto disso. Né? Eu gosto disso. Eu acho que a questão da obrigação, ela tá mais baseada no favoritismo, no poder individual, no poder do coletivo, no poder financeiro e entre milhares de outras coisas, historicamente falando. E é claro que o Flamengo tem sim a obrigação. Ou então eu tô enganado e ontem o Vasco enfrentou o Real Madrid, hoje o Flamengo pega o Barcelona, amanhã o Botafogo vai pegar o Paris Saint-Germain e o Fluminense vai pegar a Inter de Milão? Esses times têm mais tradição do que o Vasco, do que o Flamengo, do que o Botafogo? Pô, a gente tá falando japonês aqui? É só uma pergunta. A gente tá falando japonês? Por que quanto esses times seria diferente? Pô, mas aí você tá pegando um tema, tradição, e dinheiro, e investimento, e qualidade individual, coletivamente. Diferente. É tão diferente assim do Flamengo? Claro que é. 0-0? A nossa audiência é muito grande, tem todos os times. Até os vascaínos estão discordando de você. Eu não tô olhando o chat, não.